Estamos aí então no ar. Muito obrigado, pessoal, que está nos acompanhando pelo YouTube, pelo Instagram do canal Gaspar. Sejam todos muito bem-vindos. Eu tenho hoje uma missão muito interessante, muito legal. Vou entrevistar o meu amigo Alan Santiago, o maior entrevistador de Gaspar, o maior canal de entrevistas focado principalmente em política, em negócios da cidade de Gaspar e de toda a região aqui, Ilhota, Luiz Alves, enfim, ninguém tem um canal tão focado nesse aspecto de fazer entrevista, de conhecer a vida das pessoas, igual o teu canal. Alan Santiago, os papéis se inverteram, você é muito bem-vindo hoje para ser meu entrevistado, meu amigo de longa data. Ficamos um tempão sem se falar, a gente brigou, mas agora tá tudo certo, temos bastante história para contar. Tá tudo perdoado. Alan, bem-vindo ao canal Gaspar, meu brother. Seja bem-vindo. Tamo junto, obrigado pelo convite. Para você que está nos assistindo aqui pelo canal Gaspar, obrigado. É uma satisfação tê-los aqui nesta companhia agradabilíssima de Jackson Gladys, ele que vai ser o âncora, o host. O host. Deste bate-papo, onde eu vou ter a oportunidade de contar aí a história do Valor Entrevista também, e também de falar das mentorias, do trabalho que a gente faz. O Jackson também tem um monte de coisa importante. Professor prazer, também, né? O Alan faz um trabalho fantástico. Eu sou muito fã do Alan, ele faz um trabalho fenomenal. Depois eu quero saber disso tudo, Alan. Mas antes, eu quero saber o seguinte. Nunca antes na história desse país. Você é um cara que gosta de fugir dos holofotes, né? Conta pra mim isso daí. Você não gosta de ser entrevistado. Eu nunca vi entrevista tua. Você sendo entrevistado, acho que é difícil de ver. Tu dá uma fugidinha do holofote. Na verdade não é que eu fujo. É que quem tem que ter a luz é o meu convidado. Mas eu já participei, eu já fui no Blumencast, eu já fui no verdade. Gasparcast. Só vi do Blumencast. Esse Gasparcast nem sabia O que tinha Gasparcast é da Rádio Sentinela, né? Uhum. Com o Léo, tive uma participação lá. Fui no Rafa Silva também. Ah, o Antes Tarde do Que Nunca? O Antes Tarde do Que Nunca eu tive lá também. Mas assim, é como eu te falei, a ideia é dar luz às pessoas que eu entrevisto. Sim. Então eu fico meio que reservado. Tanto é que quem assiste o Valor Entrevista sabe, ó, eu tô sempre com o meu café. É verdade. A pauta tá aqui na minha frente, ou já tá aqui preparada, porque quando a gente já tem mais de 8 anos de trabalho e a gente já tem mais de 1.000 entrevistas, eu já tenho meio que um roteiro mental, e a facilidade de trabalhar com comunicação nos permite isso. Um roteiro mental, família, vida profissional, saca? Hobbies, essas paradinhas assim, já tá tudo pronto. E aí eu faço a pergunta pro Jackson e deixo o Jackson à vontade. Eu costumo brincar que eu não tenho aquela síndrome do Faustão, que é a síndrome que ele pergunta e ele mesmo responde. Não é dessa maneira que eu trabalho. Mas eu sempre que tenho oportunidade, sempre que sou convidado também, eu gosto de participar. Às vezes eu me escalo também, às vezes eu olho pro podcast. Eu tava no podcast lá da TV Gaspar, lá na época do Santiago. Eu falei, pô, meu irmão, eu te entrevistei aqui tantas vezes, cara. A ideia é realmente aparecer a pessoa que eu tô entrevistando. Top. Não, ótimo saber disso, Alan. Mas assim, ó, vou te falar. Você é um cara que eu tenho uma admiração muito forte. Eu sou um cara das exatas e recentemente acabei conhecendo um pouco mais do universo da pesquisa qualitativa, né? Que é essa entrevista que você aplica, já falei isso num outro momento, ela é uma pesquisa qualitativa. Tu estás querendo ter qualidade na informação que tu vai ter do teu respondente. Diferentemente da pesquisa quantitativa, que tu queres mais pessoas respondendo um formulário bem padronizado. E na qualitativa não, a gente foge desse padrão. Talvez até por isso tu tens essa coisa mais do mental, né? Eu tenho um mapa mental, eu tenho já um script mentalizado, porque tu queres fugir do padrão. Cada entrevistado, cada cabeça é diferente. E como é que eu ia fazer contigo? A Lais aqui tá de testemunha, a Lais é quem opera aqui o podcast. Geralmente eu nem trago computador, celular, não trago nada para fazer a entrevista, né? Conversar com as pessoas. Eu tento também ir pelo lado mais mental, né? De ver na hora, conforme a informação flui e tal, e aí a gente vai conduzindo com o calor do momento. Mas aqui hoje eu me sinto numa pressão, Alan, eu tive que fazer um script bem simples, bem rápido aqui. E aí, seguindo esse script, eu gostaria de começar pelo início. O Alan, lá em Amazonas, como tudo começou, Alan? Me conta um pouquinho dessa tua história.
Bicho. Anos, mais de 1000 Valor entrevistas. entrevistas, hein? Eu causo isso nas pessoas. Olha a boçalidade do cara. Começou lá em Manaus. Eu fui uma criança curiosa. Eu pratiquei esporte a minha vida inteira, até os 20 anos de idade, quase fui jogador de futebol. Eu visitava as pessoas com o meu pai sempre teve muitas amizades. E irmão, sabe? Uma parceria muito legal, conhecia muita gente. E aos 12 anos de idade, cara, eu falei pro meu pai que eu queria ser professor. E aí eu busquei isso até realizar o sonho de ser professor. Hoje eu tenho mais de 15 anos de sala de aula, tenho as mentorias, os treinamentos, as palestras, workshops. Mas, enquanto Manaus, eu fui uma criança que me diverti demais. Eu tô com 46 anos hoje, eu olho para trás e digo, nossa, quanta coisa boa já aconteceu, não me arrependo de nada. Eu vivi uma vida sensacional. Eu costumo dizer, quem é próximo sabe, que se eu tiver que abrir a boca para reclamar de alguma coisa, Jackson, eu tenho que pegar um câncer terminal e morrer em 5 dias. Porque minha vida foi sensacional, tudo aconteceu dentro do time certo. Aos 30 anos eu fui pai, depois minha casa, meu casamento, minha esposa, minha família, a própria profissão, já com 28 para 29 anos eu entrei no universo acadêmico, profissional. Fui do segmento de comércio, fui indústria e fui prestação de serviço. Fui Os três professor setores. fui professor dentro de uma penitenciária. Então Caramba, meu. eu Essa história eu vivi, quero conhecer. eu vivi todos esses momentos que são especiais e que formaram o professor Alain de hoje. Ao ponto de hoje trabalhar, por exemplo, inteligência emocional, afinal de contas, Sim. hoje nós precisamos ter muito cuidado com a maneira como a gente enxerga o universo, enxerga as pessoas, porque tudo está abalando todo mundo, perceberam? E a gente vive hoje, Jackson, numa coisa que é bem interessante, né? A tal da imagem cancelada. Hoje, se você fizer um ai, acabou. As pessoas, principalmente com o advento das redes sociais, passaram a te cancelar. Então, já desde criança, cara, eu imaginava um Alan responsável, um Alan adulto, uma pessoa que ia entrar na vida das pessoas para somar, para contribuir, para dizer o seguinte: olha, eu não posso te ajudar dessa maneira, mas eu vou te dar uma palavra de conforto. Pode ser? Porque às vezes é isso que as pessoas precisam também, sabe, Jackson? E eu cresci numa família grande, uma família onde eu tinha muitos primos, muitos tios, os meus avós. Eu tive esse prazer. Diferente hoje, por exemplo, dos meus filhos, que meu pai já morreu, os meus avós já morreram, sabe? Eles têm só a minha mãe, que está em Manaus, que fala de vez em quando pelas redes sociais, pelo WhatsApp, e a minha sogra que está aqui. Os avós já foram todos, saca? Então, as famílias, elas deram uma enxugada nesse sentido também, né? E eu tive muita sorte de ter ido pro lado esportivo, cara. Massa. O lado esportivo moldou o que o Alan é hoje. Porque o meu treinador lá no futebol, no Nacional, onde eu joguei futebol, até os 19 anos, ele falava: você pode não sair daqui jogador profissional de futebol, mas você vai sair daqui homem formado. Então, tudo isso, cara, moldou o Alan no formato que o Alan enxerga o mundo hoje. O que é enxergar o mundo hoje? Ser parceiro, valorizar as pessoas, ter credibilidade. O que tem de gente que joga o nome, o sobrenome, o nome da família no lixo por conta de, cara, ambição é uma coisa que tem que ter. Mas a ambição no sentido, vamos produzir juntos, vamos crescer juntos. Quando a ambição é só pro teu ego e você só pensa em você, logo vai dar errado. Então eu tive uma infância muito legal. E aí aos 21 para 22 anos, o meu tio Jorge, que tu conheceu, Sim. mandar um abraço pro tio que tá aí, Professor Jorge. professor também, ele falou para mim o seguinte: quer vir para Santa Catarina? Eu falei: porra, tio, vai ser um prazer. E eu vim. Eu comecei a minha história em Santa Catarina em 2002. Agora, final de semana, eu estava em Florianópolis, fui lá com a família, fiquei lá no final de semana. E eu visitei o Angelone, onde foi o meu primeiro trabalho aqui. Olha só. E eu fui no setor de frios, onde eu trabalhei. Eu embalava e abastecia Perdigão e Sadia. E quando eu cheguei ali de frente, passa um filme, né, Jax? Você vê assim, cara, olha onde eu tava. E hoje, onde eu me coloquei, eu realizei todos os sonhos, cara.
E eu encontrei o Roger, que trabalhou comigo lá E tá lá ainda? e tá lá ainda. Caramba, meu. Saca? Aí você para pra analisar, passa um filme, eu fiz até uma selfie pra dizer no futuro pros meus netos, olha, o papai trabalhou aqui, o vovô trabalhou aqui, pra mostrar pros meus filhos a importância de você ter respeito, credibilidade, não apenas pelas pessoas, mas por si. Porque isso tá faltando também. As pessoas se vendem muito fácil. Pessoas não acreditam em si. Hoje eu tenho minhas mentorias de comunicação e o primeiro tema da mentoria é mentalidade. Não dá para Perfeito. explicar para você sobre oratória e todas essas coisas que a gente, durante o tempo que passou, pegou experiência, sem antes tratar o principal mal das pessoas. Qual é o principal mal, Jackson? Muita gente não confia em si, não acredita em si. Muita gente já começa um negócio dizendo, pô, será que vai dar certo? Cara, tem uma trend agora que é muito conhecida, né? Faz e depois Melhora. melhora. Primeiro comece, depois Primeiro, você melhora. primeiro. Então foi nessa pegada que em 2022 eu cheguei aqui. Eu já cheguei assim, querendo muito. Eu me lembro que no intervalo, eu fazia pré-vestibular. No intervalo do meu trabalho no Angelone, Jackson, eu ficava na sala tinha uma sala tipo biblioteca. E eu ficava ali estudando. E aí passavam os colegas de setor e olhavam, era uma envidraçada. Eles olhavam, depois lá no setor, eles perguntavam, o que você tá fazendo lá? Eu falava, tava estudando, pô, tava lendo, não tinha notebook, tinha nada. 2002 para 2003 não tinha nada dessas coisas, como a tecnologia mudou, né, em Era 20 livro, anos. caderno. Era livro, cara. Livro, caderno, no máximo um celular que tinha alguma coisa. Passados esse tempo todo, eu pude ver que a melhor coisa que eu fiz foi estudar. Você também entende sobre isso, tá concluindo o teu mestrado. E o estudo, a educação mudou. 58 dias para conclusão do mestrado. É só agora a apresentação final da defesa. O pior já passou, tá? Mas é interessante, Alan. Uma vez eu vi lá no início das redes sociais, ali no início do Facebook, veio uma mensagem um dia para mim. Isso foi 2010, por aí. A mensagem falava assim: estude. Se tem uma coisa nessa vida que você jamais vai se arrepender, é de ter estudado. Né? Nunca vais ouvir alguém falando de ter estudado demais, né? Reclamando porque estudou demais, né? Tu vai ver sim reclamação de quem estudou de menos, né? Agora, Menos. quem estudou demais nunca vai reclamar, né? Isso me marcou demais. Uhum. E Alan, essa nossa conversa até aqui está evidenciando já o que a gente já sabe, que você é um ótimo vendedor. Uhum. E aí eu quero saber de ti, é um dom ou você treinou muito para ser esse vendedor hoje que você é? Porque, cara, tu representou hoje algumas marcas, né? A gente tem aqui, por exemplo, a NBW Digital, que é parceirão do Alan através do Polo Uni-Ensino. Enfim, a Associação Comercial Industrial aqui de Gaspar. Enfim, são diversas marcas hoje que o Sênior. Alan, Senior Sistemas, que o Alan representa, vende. E eu queria saber, Alan, é um dom? Tu nasceu com isso? Ou ao momento que você percebeu, opa, peraí, eu posso, algumas coisas eu preciso aprender mais, eu preciso estudar mais, e aí com isso você foi treinando, se capacitando e melhorando, talvez, essa aptidão, né? O que é a tua opinião a respeito disso? Eu acredito muito no dom. Afinal de contas, a gente tem aí Ronaldinho, Romário, Neymar, esses caras sabem, Mbappé hoje, enfim. Nasceram com alguma coisa Nasceram diferente, com. né? São Nasceram. diferenciados. Eu acredito muito nisso. Por outro lado, o dom, ele não vai te elevar a lugar nenhum se tu não te esforçar, se tu não estudar. No meu caso, eu digo que foi a mescla das duas coisas. Eu acredito muito no meu potencial, eu acho que é o primeiro passo para qualquer profissional hoje de qualquer área. Você tem que acreditar em si e depois estudar bastante, né? Então, eu, por exemplo, aos 10 anos, eu já estava lendo livro de autoajuda. Eu me lembro que as minhas tias passavam no corredor, me viam na sala lendo livro de autoajuda e se perguntavam, mas o que é que tu tá lendo aí? Por que é que tu tá lendo isso? E olha só como é muito louco o que eu vou dizer agora. 30 anos se passaram e hoje a gente vive na era da ansiedade e da depressão. As pessoas não se conhecem o suficiente para dizer o seguinte: eu vou dar certo, eu quero fazer acontecer, eu tenho que mudar a minha vida. Tem muita gente que desiste no meio do caminho. Passa uma corda no pescoço ou faz coisa pior. E hoje, cara, eu percebo como foi importante ter estudado sobre mentalidade. Eu li um livro, quero deixar aqui para vocês que estão nos assistindo. Inclusive, eu tenho esse livro em PDF. É só mandar um oi aqui que eu mando para vocês.
O Poder do Subconsciente, Joseph Murphy. É um Cara, livro... eu li um livro, eu acredito que é do mesmo autor, O Poder Infinitivo da Mente. Eu acho que é também do Joseph Murphy. Pode ser. Cara, eu me lembro que eu tinha 15 anos de idade. O Poder do Subconsciente me ensinou o seguinte: se você não acreditar em você, ninguém mais vai acreditar. Então, eu moldei a minha mente para o seguinte: Alan, tu vende a SIG? Vendo. Me dá 4 dias aí para dar uma estudada, uma analisada, vendo sim. Vende a AMP? Vendo. CDL? Vendo. Você vende a sua imagem? Vendo. Eu estou pronto para fazer negócio. Só que aí vem talvez o grande ovo da serpente, né? Que as pessoas falam, a bala de prata para... Que é o seguinte: tudo tem que ser natural, sabe, Jackson? Hoje, as pessoas não querem mais serem ludibriadas, enganadas. Então, eu me lembro quando eu visitava pela SIG, eu estava conversando com o Jackson, mostrando o que a SIG faz, os players que a SIG tem já na cartilha. Pô, 42 anos de história, mano. As principais empresas do município estão na SIG. Beleza, Jackson? Fez sentido? Cara, se não fez sentido, eu aprendi outra coisa. Poder do próximo. Próximo. É isso aí. E aí eu visitava 20 pessoas para associar 2. Uhum. E tá tudo certo, cada um tem o seu. Quem não associava nesse mês, dava uma refletida, no mês seguinte vinha. Amadurecer a ideia. Amadurecia a É ideia. isso aí. E tem uma coisa nas vendas, e aí fica de dica para todo mundo que está nos assistindo. Eu estou inclusive aqui com as pessoas no meu Instagram, e vai ficar aqui registrado para vocês. Gente, criem vínculos, amadureçam amizades, sejam parceiros. Eu fiquei de 2017 a 2020 sem faturar um centavo com o Valor Entrevista. E eu cheguei em 2020 com mais de 400 entrevistas. Caramba, meu. Sem faturar nada. Por quê? Eu queria networking. Eu queria primeiro construir a marca. Pegar Sim. a responsabilidade de indicar o Jackson como um parceiro. De entrar nas empresas da maneira como hoje a gente já consegue entrar. E as pessoas não têm muito saco para isso. Hoje eu colho os frutos do que eu construí de 2017 até 2020 e, sobretudo, nesses últimos 5 anos. O ano passado, no Valor Entrevista, foi um... Eu fiquei assim... Nossa, mais de 180 entrevistas. Então, crie vínculos, tenha uma gestão importante de pessoas, saiba conversar, não atravesse as coisas, sabe? O que é atravessar as coisas? Você faz um contato para vender um produto, amanhã você está enchendo o saco da pessoa, depois de novo, até que a pessoa realmente ela vai dizer, pô, esse cara é chato pra caramba. E tudo acontece no seu tempo. Então, hoje, saindo da infância, entendendo isso, até os meus 21 para 22 anos, eu comecei a entender a importância de estar com pessoas e de relacionamentos duradouros. Legal, Alan. Cara, esse negócio de vender, né? Eu sou muito envolvido no que a gente chama de vendas complexas, né? São vendas que geralmente elas demoram 1 ano para acontecer, 2 anos, já tive casos, né, que demorou para uma venda dessa acontecer, porque são contratos mais difíceis de serem operacionalizados, tem uma dificuldade toda aí, né? É, na tua visão, né, com o panorama que a gente tem hoje, a gente está aqui num celeiro, né, a nossa região toda aqui, Santa Catarina, hoje é conhecida a nível nacional como um celeiro de indústrias, empresas muito fértil para quem quer fazer conexões, novos negócios, enfim. Tem algum tempo médio que o Alan percebeu do tipo, cara, estou aqui com um portfólio de um novo parceiro meu para vender, para eu amadurecer isso leva 1 mês, 6 meses, 1 ano. Chegasse a sentir já um feeling a respeito disso? Se tu tens realmente uma complexidade nessas tuas, nesse teu portfólio que tu gere hoje para os teus parceiros? A família Rockefeller foi uma das mais ricas e é uma das mais ricas do planeta. E Rockefeller disse uma vez o seguinte: se eu perder todo o meu patrimônio e sobrar apenas $1, eu investirei esse dólar em marketing. Então, o que acontece hoje?
Existem duas formas de você fazer esse marketing. É o boca a boca, é o que a gente faz. Eu conversando com você, você levando o meu nome para outras pessoas e assim vai. E existe a evidência. A evidência é, o cara tá num outdoor, o cara tá numa entidade, o cara tá na rádio, na TV. Essa evidência naturalmente vai trazer clientes. Então, dependendo do teu serviço, do teu produto, você pode alcançar clientes em uma semana e vender todo o teu estoque do ano inteiro. Mas a penetração que você tem que ser planejada. Às vezes, você tem um produto que vai começar a vender 6 meses depois. Mas depois que começou a vender, não para. Então, dentro da nossa região, nós temos aqui, pessoal, de Rio do Sul para cá, mais de 150 mil empresas. Nós vivemos em um vale europeu com mais de 1 milhão de pessoas. A nossa região é riquíssima. Eu falo para a Josi, minha esposa, se a gente atender 1.000 clientes, a gente está rico e louco ao mesmo tempo. Porque é humanamente impossível você atender 1.000 clientes. Sabe, a gente está aqui conversando, eu estou aqui olhando para o meu Instagram, quero mandar um abraço para o Kleber Vandal, ex-prefeito, está aqui acompanhando a gente. Tem o pessoal de Indaial também, tem o pessoal de Blumenau. A Josi está falando, fala dos teus treinamentos, eu vou falar depois. As pessoas estão nos dando crédito, tirando um tempo para assistir um conteúdo que a gente está produzindo. Quando a gente traz para o universo das vendas, olha a credibilidade. As pessoas vão te dar atenção depois de conhecerem quem é. Quem é a NBW Digital? Onde ela está inserida? Quais são os serviços, os produtos? Muitas pessoas se descabelam em querer vender as coisas sem antes fazer essa penetração. Tem gente que acredita muito nas redes sociais. Legal, você vai vender. A estratégia certa, vende. É só olhar para Pablo Marçal. Por outro lado, olha a grana. Ele é o principal cliente da Meta hoje. Olha a grana que tem que se colocar para aparecer. Por exemplo, hoje, se a gente tiver, Jackson, 50 mil reais para colocar nas plataformas digitais de redes sociais, a gente ganha o Brasil e o mundo. Com 50 mil reais é a estratégia certa. Portanto, pode estourar rapidamente usando a grana, como você pode seguir um caminho de relacionamentos. Pessoas conhecendo você, você cria essa autoridade dentro da tua região, dentro da tua cidade, depois essa autoridade. Isso eu já experimento no Valor Entrevista. Há 2 semanas atrás eu estava com a vereadora Fernanda, que é de Indaial, que é a esposa do André Moza, que foi o prefeito da cidade de Indaial, elegeu agora o Silvio. Ela estava ali. Eu já recebi gente de Joinville, de Criciúma, de Florianópolis. Então você vai ganhando essa autoridade dentro da sua região e vai expandindo isso. O que não pode deixar é de entender o seguinte, Jackson. Tem que ter competência. Perfeito. Alan, o legal é o seguinte, né? A gente tá conversando aqui, eu tô atendendo clientes, tá? Então, horário comercial, te peço desculpas, Não, mas a gente cara, tem que atender. eu tô aqui de olho também, se entrar alguém aqui, eu já, vou fazer minhas vendas também. Ô, Alan, vamos falar agora sobre negócios, tá? Alan, me explica. Tudo que hoje o professor, o mentor, o palestrante, o entrevistador Alan vende. Me explica todas as tuas frentes hoje de trabalho. Eu sei que é meio salomônico, né? Mas você também é um cara que nunca investiu tudo só numa mesma cesta. Então, por isso eu tenho essa curiosidade, né? Todo mundo que eu conheço, que faz negócios, tem essa mesma estratégia de ter vários cestos aí para as frutas, né? Então, me explica todas as tuas frentes, o que tu faz em cada frente. Para as frutas ou para os ovos, né? Que Exato, os ovos são também. joias. Hoje o ovo... Ovo tá caro, hein? O ovo tá caro, é uma joia, tem que botar bem acertadinho nesses cestos aí. Cara, olha só. Lá no início, eu vendia a minha imagem. Por exemplo, quando eu comecei a dar aula, não era eu que tinha que fazer o meu marketing. Eu tinha que fazer o aluno gostar da minha aula, entregar algo importante para o aluno, para que o aluno pudesse sair dali vendendo o professor Alan Santiago. Beleza, essa estratégia foi legal e sempre deu certo. Aula com competência, conteúdo atualizado, essas informações elas são importantes. Depois, Jackson,
que eu montei o Valor Entrevista, vamos lá, entendam. Você precisa cuidar da sua imagem. As pessoas, antes de qualquer coisa, vão comprar você. Perfeito. Depois ela vai olhar, pô, quem é esse cara? Beleza, já sei. O que ele vende? Qual é o serviço que esse cara coloca à disposição aqui da comunidade? Aí elas começam a fazer negócios com você. Eu fui vender vídeo marketing, que é o vídeo entrevista. Uhum. Senta comigo, conversa, a gente coloca à disposição de quem vai assistir a gente. Hoje um público de 25 mil pessoas aqui na nossa região, um público que eu tenho o maior orgulho de dizer. E no Instagram tem 15 mil pessoas, somando as demais redes, dá 25 mil pessoas nos acompanhando. Legal. Passou um tempo, eu entendi o seguinte, pô, tem gente que não veio porque é tímido, porque não gosta desse formato que a gente está trabalhando aqui. Eu tenho que ter um produto para isso, um serviço para isso. Aí eu criei o vídeo narrado. Eu vou na tua empresa, faço os tapes, trago para o estúdio e narro sobre a tua empresa. Edita depois tudo, faz tudo certinho. Edito. Massa. E beleza, esse vende. Show. Agora, mais recente, quem for no Instagram, @Valor Entrevista, vai encontrar um outro formato de vídeo. É um vídeo que eu uso a minha imagem. Então eu tô aqui, Eu já vi, eu gostei bastante. eu fiz um formato. aluno ensino, eu Sim. olho para a câmera e dou o texto. Faz e ali o pitch, né? Inclusive, 1 minuto de É pitch. 1 minuto. O que é o produto, o que a marca entrega. Cara, eu acho isso. fantástico. Então, eu uso a minha imagem, a credibilidade do Valor Entrevista nesse período de 8 anos para fazer esse tipo de comercial. Cara, eu vou te falar uma coisa. Legal. De janeiro para cá, eu devo ter vendido uns 14 desse aí. Se for lá... Eu acredito. E tem uma demanda muito grande no mercado. Tem. Né? Tem, cara. Por quê? Porque as pessoas, elas querem se expor, às vezes, individual. Uhum. O que a gente está fazendo aqui, pô, legal, tem um público ali, o pessoal do canal Gaspar vai assistir e tal. Mas tem gente que filma aqui NBW Digital, monta um texto lá na IA e fala pra mim, cara, algumas coisas lá e me manda isso. E esses produtos, cara, esses serviços, eles vendem muito bem. E eu tenho uma mídia que é uma mídia acessível, cara. Eu tenho uma mídia, para quem tá assistindo a gente, esse comercial, vou abrir esse comercial. Ele tem um investimento de apenas R$150, cara. E é um material que eu deixo no Drive. A pessoa baixa, posta no canal dela, nas redes sociais dela. E eu posto no meu, com collab para ela, enfim. E dá resultado. Eu tenho um que passou de... o teu, né? Do Unicino? O do Unicino. Se eu não me engano, foi 18 mil. Caramba, meu. Tá em 18 mil visualizações. Caramba, meu. Que legal, cara. Ô, Alan, e assim, você também tem uma carga diária de estudo para se atualizar, querendo ou não, tecnologia, você é um cara que aprendeu a editar vídeo. Eu fico muito impressionado com o trabalho do Alan, porque ele busca se especializar demais nas atividades dele. Questão do software para fazer edição do vídeo, questão de iluminação de ambiente, de captação de áudio, edição do áudio, enfim, quanto tempo é um dia do Alan? Quantas horas o Alan faz serem produtivas daquelas 24 horas que a gente ganha todo dia, Alan? Vamos lá. Essa pergunta do Jackson é crucial e importante demais. Até te agradeço porque eu vou ter a oportunidade aqui de responder uma coisa que para os jovens hoje é algo quase que impossível. Paciência. Meu irmão, não vai dar certo de hoje para amanhã. Eu me lembro, cara, Pronto, o Kleber Vandal estava aqui, ex-prefeito da cidade, estava aqui no meu Instagram agora. Em 2020, eu lancei o estúdio do Valor Entrevista. E o prefeito, reeleito, era o Kleber. Uhum. Eu peguei o quarto do meu filho, doei a cama dele. Meu filho, coitado. Uma criança, não entendeu nada. E eu peguei esse canto que você está, passei uma bancada, uma TV no alto e disse, agora é meu estúdio. Em 2020. E chamei quem para fazer ação de marketing? Falei, Kleber, vem aí, Meu trabalho está crescendo, a gente se conhece, já te entrevistei várias vezes e o Kleber foi. No meio da pandemia, máscara, tudo. Quando ele passou pela sala da minha casa, em direção ao quarto do meu filho, tinha numa parede o roupeiro do meu filho. Caramba. E esse cantinho com a bancada, a TV. O Kleber de máscara, ele deve ter pensado assim, esse cara é muito louco, né, pra falar uma porra dessa. Me convidar aqui pra apresentar o estúdio dele. Mas volta aquela... Que estúdio é esse, né? Aquela trend.
Começa. E depois melhore. Essa é a trend. Eu já aplicava isso em 2020, É cara. isso aí. Hoje, pra quem já foi lá no estúdio, voltou pra lá e foi no estúdio, agora é o estúdio. Uhum. Então, eu fui aprendendo, cara. Eu gravava só com a câmera, eu não entendia nada de áudio. Até que eu recebi o Rafa Silva, eu recebi. Não, teve um cara. Rafa Silva é meu brother, cara. Fantástica pessoa, fantástica, cara. Eu recebi Animal. do Sapiens Cast. Do Sapiens Cast. Ah, esqueci o nome dele, me perdoa. Ah, cara, ele chegou lá e olhou. Olha, se tu botar uma cortina aqui, melhora a reverberação. Se tu colocar. O Paulo Flores me disse: olha, compra um microfone, cara. Ele até me ofereceu. O Paulo estava aqui também agora há pouco. Ele até me ofereceu o microfone dele. Aí eu fui pesquisar e entendi o seguinte: pô, tem que ter um microfone, cara. Mas já em 2000, cara, em 2020. Aham. E aí essas coisas eu fui aprendendo. Eu usava o Movave para editar. Usei o Vegas, depois usei o Movave mais leve. E Uhum. hoje eu edito com o CapCut. Eu pago o aplicativo para ter funcionalidades melhores, cara. Então, tudo isso levou 8 anos para entender. E eu sou teu fã, porque é o seguinte, Alan. Eu já tenho várias colaborações aqui com o Alan. Todo esse, esse espaço que a gente está tendo aqui agora, né, que a gente concebeu como podcast, ele era uma sala de reunião aqui nas dependências da NBW Digital, que a gente também transformou em Instituto Tecnológico Gasparense, né? NBW Digital, então, é uma das empresas que mantém o instituto hoje em dia, mas era uma sala de reunião, né? E aí a gente pensou, cara, vamos transformar isso aqui numa sala de podcast, né? Botar uma espuma ortofônica, cortina ortofônica, enfim. A gente preparou isso tudo, né, Alan? A gente teve, vamos dizer assim, um preparo enorme. E aí eu chamo o Alan para cá. Alan, me ajuda. O vídeo não tá ficando bom, o áudio não tá saindo legal. O que a gente tem que fazer para melhorar? E o Alan, ele podia, né, podia esconder o jogo. Ele podia falar: não, eu vou ajudar esse cara, ele vai fazer um podcast, vai ser meu concorrente e tal. E o Alan enxerga mais além. Ele enxergou: não, esse cara não vai ser meu concorrente, ele vai ser um parceiro, né? Da onde que veio essa mentalidade? Porque isso, cara, transcende um pouco até mesmo o associativismo. Ela puxa talvez um pouco do associativismo. Mas da onde tu tem essa abertura mental de enxergar além, às vezes, de alguém que poderia ser teu concorrente e que, na verdade, poxa, pode ser alguém que vai colaborar e que pode somar e pode fazer as coisas serem maiores ainda. Tu vê, né? A minha mãe uma vez me falou o seguinte: mãe, beijo pra senhora, obrigado aí por tudo. Alan, tu não tem concorrente, tu tem amigos, tu tem parceiros, o mundo vai brilhar pra todo mundo, mas entenda uma coisa, Jackson. Você tem que ser competente. O que eu já vi de começo de podcast na nossa região que acabou. Uhum. E aí, quando você fala em ser competente, é o seguinte: minha mãe dizia, se tu não puder ajudar, cara, não atrapalha. Se tu puder fazer um bem, estender a mão no momento que as pessoas estão precisando, estende. Porque, gente, você que está nos assistindo aqui no canal Gaspar, a vida, ela é cheia de caminhos. As pessoas têm a oportunidade de escolher esses caminhos. Verdade. Saca? Eu vou te contar uma coisa. Uma vez, eu zapeando no Instagram, vi um canal de podcast lá de Blumenau. Uhum. Nem sei se existe ainda. E mandei uma mensagem. Pô, cara, tô chegando a 900 entrevistas. Seria interessante, vamos fazer uma troca aqui de papo. Vocês vêm aqui, eu vou aí e tal. Eu fui muito maltratado. Saca? E aí eu entendi o seguinte: eu não vou ser escroto como esse arrombado de fazer uma porcaria dessa com um outro ser humano. Pelo Vou contrário, fazer melhor. eu vou fazer melhor, eu vou estender as mãos, cara. Eu vou estender para quem tá precisando de uma palavra, de uma orientação. O que que me custa? Muito provavelmente hoje esse Não podcast existe não mais. existe Não mais. existe. O cara abandonou o projeto Não existe. e tu estás aí firme e forte seguindo a luta. E o mais importante, não é o valor entrevista. Vocês têm noção de 1000 entrevistas? Você tem noção que eu posso passar a mão no telefone hoje e ligar para um Ronaldo Baumgarten, dono da gráfica Baumgarten, que hoje, pô, vice-presidente da Fiesc no Vale Europeu, que hoje mora no Uruguai. Se esse vídeo chegar em você, um abraço. Que veio no meu estúdio, que tem um patrimônio enorme. Só a gráfica tem 145 anos, meu irmão.
a família desse cara que já fez pela região. Ah, Eu família posso histórica, ligar né? pra esse cara, mano. É comparável a Ering. Comparável à família Ering. Você É, nesse entende? naipe Eu aí. posso Pra ligar. quem é daqui de Santa Sem Catarina vai contar, entender, né? Jackson, sem contar que eu recebi 2 vice-governadoras no estúdio Olha só. por conta do network. Eu recebi Walter Osterman. Eu recebi, cara, Mário Mota, um dos maiores jornalistas de Santa Catarina Comunicador. da história, hoje deputado estadual. Ficou 35 anos anunciando, trabalhando ali no Jornal do Almoço. Laine Valgas, Rafael Faraco, Rodrigo Vieira, Alexandre José, Jaime do Blog. Tá todo mundo aqui nessa máquina. E eu posso acessar a hora que eu quiser, porque respeitam o trabalho do Alan. A gente constrói isso. E tá tudo certo, cara. A gente soma para a vida das pessoas. E o que vai voltar? O que você tá dando. Walter Ossman disse uma vez lá no estúdio para mim: você joga uma palavra nessa parede, ela vai voltar. O que tu tá jogando na parede? E aí, quando meu filho precisou da cirurgia no coração, que eu tive que acessar o meu networking, eu vi a importância de relacionamentos. A gente alcançou R$ 82 mil para fazer uma cirurgia paga lá no Hospital Santa Catarina em apenas 10 dias. Olha só. Com empresários de todos os lugares. E o último Pix foi de um cara que eu nunca vi, que mora no Rio Grande do Sul, o William, amigo do amigo do amigo, que me ligou em vídeo, conversou comigo. 10 minutos depois, fez um Pix de R$ 10 mil e fechou a minha vaquinha. Até hoje, eu nem conheço, nunca vi. Então, se o Jackson está precisando de uma orientação, porque está começando um negócio, eu vou ser egoísta de dizer... E aí tem detalhe, né, Jackson? Não é só egoísta. É burro mesmo. Sabe? É jumento mesmo, de olhar pro Jackson e medir a régua dele por baixo, cara. Meu irmão, vai pra cima. A coisa mais gostosa do mundo ontem inaugurou o Galvão e Amigos. Ele inaugurou falando do Luciano do Vale. Que eles disputavam ponto a ponto a audiência Domingos, né? e um enriqueceu o outro. Um melhorava o outro. Sempre. Por quê? A própria SBT com a Globo, né? Nunca foi uma BMW questão. e Mercedes. BMW e Mercedes. E tantas outras marcas, Coca-Cola e Pepsi, enfim. Então a gente precisa, sim, de olhar para as pessoas e dizer, pô, o que é aquele cara? O Blumenkert, o André. Adoro o que o André faz. Sensacional o que o cara faz. Cresceu mais de 100 mil pessoas, produz pra caramba, tem um monte de coisa boa. E eu me digo, eu me coloco assim, ó, no hall desse cara aí, eu tô lá. Uhum. Eu fui entrevistado por ele há 3 anos atrás, quando ele começou o negócio. E tá tudo certo. Eu acho, ô, Alan. Falei bonito, hein, Jackson? Não, pra caramba. Não, tu é fera demais. Alan, Olha aí, em se tratando de negócios, uma coisa que eu ouço muito desde que eu comecei a empreender, mais ou menos aí 6, 7, 8 anos atrás. Alan, tem espaço para todo mundo. Basta você fazer o que você sabe fazer bem feito. Tem espaço para todo mundo. Sempre vai ter alguém interessado no nosso serviço, alguém querendo comprar o que a gente é. Sempre vai ter, né? Sim. Porque o mercado está aí. As empresas têm necessidades e cada vez mais, Alan, tem pouca gente disponível no mercado de trabalho para oferecer seu serviço, né? Pessoas que não querem nem saber de estudar, nem saber de trabalhar. O que tu diz das próximas gerações? Como eu sei que tu tens um trabalho muito legal com tua família, com teus filhos, porque em várias oportunidades tu me fala, o valor da entrevista não é para mim, Jackson, o valor da entrevista é para os meus filhos, é para minha família tocar esse legado adiante, para eles terem essa empresa adiante, esse ganha-pão adiante. Você vê que hoje tá tudo favorável para nossa geração, né? Sim. Você tá com que idade? Eu tenho 41. Olha aí, ó. Fiz 46 agora, dia 12. E a gente ouve, sabe o quê? Eu falo isso para os meus alunos. Tu teve lá em sala de aula com os meus alunos, a galerinha lá de 14 a 18 anos. Todo mundo fala que essa geração é uma geração meio que perdida, geração TikTok, não sei o que e tal. E isso tá criando uma atmosfera muito ruim para os jovens. Isso não é só aqui. A gente tá falando de Brasil, a gente tá falando de mundo. De mundo, tá? De mundo Tá? isso daí, tá? E eu já penso o seguinte: nós temos que fazer a orientação desses jovens. E Jackson, numa turma de 30 pessoas, se 3 derem certo e se tornarem cidadãos inteligentes, cultos, que geram emprego e renda,
ou pessoas simples da comunidade, mas que somam para a comunidade, pô, a gente atingiu ali 10%. De 10% a cada geração que passar, a gente vai tendo um país melhor. Eu olho pro Honório, cara, eu já entrevistei um monte de gente que estudou no Honório, Uhum. que hoje tá com 50, 60 anos, cara. E são pessoas importantes aqui para a cidade. Demais. Eles estão gerando emprego e renda. Ó, só das personalidades que passaram pelo Honório, se não me engano. Pô, o seu Paca Uhum. estudou lá no Honório. Enfim, políticos, né, fortalecidos aqui da cidade passaram por lá, empresários, Exato. né, pessoas que hoje ocuparam presidência da Círculo, que fundador da Ceramic Fix, cara, passaram pelo Honório. Exato. Né? Nós temos aqui oportunidades diversas. Alain, o mundo mudou? Mudou. Mudou. E a gente tem que estar adaptado a essa mudança. Sabe? Eu estou em sala de aula hoje pelo Senac e eu vejo essa mudança. Os jovens, eles querem estar conectados. E a aula tem que ter algo a mais para que eles possam entender esse universo. Qual é o meu algo a mais dentro da sala de aula? Eu sou muito da argumentação. O que tu quer, cara, daqui 10 anos? Porque 10 anos vai passar. Muito rápido. Sacou? Muito rápido. Então o cara tem 18, daqui 28. E aí? É rapidinho. Se tu não abrir o olho, voou. O que tu produziu, o que tu queres produzir, Você entende? E eu entendo também, cara, que cada um tem o seu ritmo de evolução. Uhum. Então, eu já tive a oportunidade de 2013 dar aula para um jovem lá no Senai, em Blumenau, e encontrar esse jovem na penitenciária do Belchior, preso. Caramba, meu. Por tráfico de drogas. Essa é uma história que eu conto, quero deixar aqui registrado, inclusive. Experiência muito boa que eu tive lá durante o período que eu fiquei na penitenciária, lá trabalhando com os apenados. Como professor, tá, pessoal? Não fiquei preso. Antes, né, que tinha... Pô, ele foi preso! Foi preso! Eu tive essa oportunidade, eu acho que Deus me deu essa oportunidade e eu agradeço demais. E aí, num dia chegando para trabalhar, uma fila, os jovens entrando... Os apenados entrando para o banho de sol. Lá no meio da fila, eu vejo um movimento com a cabeça assim. O cara tava na fila e eu vejo fazer assim. E voltar. E aí te reconheceu. Cabelinho raspado, aquelas roupas laranja. Eu falei, caramba, eu sei quem é. E aí foi chegando a fila, ele olhou, eu olhei, aí ele falou, cabeça baixa. Eu me emociono até hoje. Ele olhou, boa tarde, professor. E ele tinha que fazer, Jackson, a revista antes de ir pro pátio. Qual é a revista? Tira a roupa, baixa, tosse. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou, professor, o senhor pode olhar para lá? E o carcereiro olhou para mim, sério? Aí eu virei para a parede, ele fez esse movimento, e em respeito a ele, né, eu não olhei. Quando terminou, ele saiu em direção ao pátio, e a última coisa que eu ouvi dele foi o seguinte: eu adorava as tuas aulas, professor. Então tu vê, em 2013, meu aluno, 14, 15 anos. Em 2018, preso. Apenado, cumprindo pena. Então, essas experiências nos mostram o seguinte: você é pai, eu também sou. Olhando para as nossas empresas, para os negócios que a gente tem hoje, nós não estamos construindo, Jackson, nada pra gente. A gente dá de passagem. Eu digo, mais 14 anos, eu tô com 60, cara. Saca? O novo 40 hoje, se eu cuidar da minha saúde. Sim. Mas o que é que eu tô construindo hoje para deixar pro Rodolfo, pra Lana, pro Henrique? É neles que eu estou pensando. E nas próximas gerações da minha família. Então a gente tem que construir algo sólido. A gente tem que olhar para as pessoas com respeito, com atenção, colocar à disposição dessas pessoas o que realmente é interessante para o futuro delas. E eu não abro mão de dizer, se você quer alcançar alguma coisa e não nasceu em berço de ouro, vai estudar. Tem que estudar, não tem outra escapatória. Alan, ser professor, uma dádiva divina que foi dada para ti? Ah, cara, eu tinha uma professora Alba. Ela fumava dentro de sala. Era o professor Girafales de saia. Ela levava a marmita, comia na sala. Na hora do intervalo, ela ficava comendo, corrigindo prova, cara. Ela sentava na mesa. Ela tinha a voz rouca, ela falava rouca porque ela fumava. Ela vinha com as histórias no final de semana, dos finais de semana dela, dos filhos.
Eu olhava para aquela professora e dizia, porra, deve ser muito massa ser professor, né? Olha a vida dessa arrombada, cara. Porra, se divertindo aqui, ela tinha uma aula diferente. Ali ela me despertou, não sei se ela tá viva hoje, mas a filha dela, a Andréia, eu acredito que esteja. E aquilo me despertou, cara. E aí eu passei a entender o seguinte: se eu for por esse caminho, eu vou ser muito feliz. Porque nem tudo é grana, sabe, Jackson? Você pode se sentir realizado, pode alcançar seus objetivos, você pode ter sucesso na vida, planejamento financeiro, familiar, e viver uma vida comum, cara, sem muito estresse. E viver uma vida legal. Uhum. E aí, quando eu tive a oportunidade de me tornar professor, eu queria primeiro, olha só como são essas coisas, né? Eu queria muito compor um professor legal, um professor que chegasse dentro de sala de aula com propriedade. Aí eu trabalhei no comércio, na prestação de serviço e na indústria. Eu fui chão de fábrica em Manaus, na Filco, no famoso polo industrial do Amazonas. Quando eu chego na área de educação, eu já estou participando de um livro na área de logística, então já chego com esse peso. Esse livro está lá na biblioteca do Senai. E eu chego com um universo tão grande, né? Que você pode fazer tudo dentro da área de educação, né? Você tem um universo assim enorme para trabalhar. E ali eu me encontrei, cara. Principalmente com relação à comunicação, né? E isso intensificou de 2017 para cá, onde eu pude ter realmente a certeza de que eu nasci para comunicar. Eu nasci para trabalhar as minhas mentorias particulares, o workshop, as palestras, o próprio canal no YouTube. E hoje eu vejo que nós estamos passando por uma situação bem delicada, cara, com relação à educação. A gente tem profissionais que não são valorizados como deveriam. Nós temos tecnologias que às vezes os nossos alunos não conseguem acessar. E a gente tem a sensação de estar enxugando gelo, sempre. E o ápice de tudo isso é ver a turma formando. Mas a gente olha e vê que muito poderia ter sido feito e não foi. A sensação é de que talvez a turma sendo formada, você está assistindo ali, dá um sentimento de que, poxa, esse pessoal aí vai sofrer bastante lá no mercado lá fora. Como que é esse sentimento para ti? Não é sofrer, é que aí volta para aquela outra estratégia que eu tenho para minha vida. Não tem coisa melhor do que errar, Jackson. Você tem que aprender, cair, levantar. Até porque quando você cai, se você não levanta, você já tem ali uma régua. Sacou? Porra, cara, não consegui. Tanto que eu dificilmente desisto das coisas. Desisto mesmo. Eu contribuo, como foi agora. Acho que eu vou falar isso pela primeira vez, eu não falei ainda. A gente ainda não colocou isso a público. Mas eu contribuí com a SIG durante 9 meses. Hoje está sendo o meu último dia como consultor de negócios da SIG. E eu falei para o Mano, falei para o Eduardo, falei para a diretoria. Gente, contribuí. E eu tenho outras coisas, outras frentes Outros cestos para os ovos. para os ovos. É isso aí. Saca? E Perfeito. aí, contribuiu, legal, foi legal? Para mim foi excelente. Era o que eu já fazia antes, com o Valor Entrevista. Eu só intensifiquei e coloquei a chancela de 42 anos de ASIG no município de Gaspar. 42 anos. As principais empresas desse município fazem parte. Nós estamos lá. Então é fácil vender a ASIG. Mas a gente percebe que ainda tem muita coisa. Agora está reformando o prédio, está tudo muito legal. Quando eu olho para os alunos e percebo que falta ainda muita coisa, eu digo: o que você vai fazer, já que está faltando tudo? Ou completou um curso de 50% ali de energia, os outros 50%, tu vai te esforçar? Tu vai procurar fazer um mestrado? Eu que fiz a minha pós-graduação, tu vai te especializar em outras coisas? Ou tá tudo certo? Então, assim, até nisso a vida ensina. Porque quem está se formando agora e quer ser um excelente profissional, não tem para onde correr, tem que estudar. Vai ter que estudar. Perfeito. Professor Alan, me conta um pouco mais sobre a tua mentoria. Eu sei que você tem uma mentoria focada em oratória, para quem quer melhor se comunicar em público, e
comunicação é interessante, porque comunicação não é só transmitir, é também saber receber informação, né? Eu gostaria que tu me comentasse um pouquinho mais sobre essa tua mentoria, sobre como que você atua, como que funciona para o aluno participar dessa mentoria, o que que você exige do aluno, tem que ter algum pré-requisito, qualquer pessoa pode fazer parte. Como é que funciona isso aí, Alan? Excelente pergunta. Para você que está aqui no Instagram, obrigado aí pela companhia. Jackson, toda e qualquer pessoa que deseja ampliar o conhecimento, como já dizia Albert Einstein, Uma também mente que se abre para uma ideia jamais retornará ao seu tamanho anterior. Albert Einstein disse isso e deixou isso claro. Eu já tive alunos de 65 anos e já tive aluno e tenho alunos de 14 anos. Qualquer pessoa que realmente deseja mudar vida profissional, vida familiar, pode estar acessando a nossa mentoria. Hoje a nossa mentoria ela é de 6 aulas, uma aula por semana. Essa aula tem duração de 1h30 e a gente fala de 6 temas importantes, sendo que o final, a última aula, é um combo. Olha só que interessante. Legal. A gente fala de vendas, de atendimento, tudo voltado para a comunicação e relacionamentos, o famoso network. A última aula ela é crucial, assim. Mas a primeira aula, por exemplo, é mentalidade. Eu preciso entender como é que funciona a tua cabeça, de onde vêm os traumas. E cada aluno, você tem que entender cada aluno. Perfeito. Vai fazer um traço de cada Exatamente. comportamento. Tanto que a mentoria ela é individual. Eu estou com 2 alunos agora é o Emerson e a Jennifer, que são da Bonatti Sorveteria. E eles fazem juntos, né? Então você tem que entender esse perfil e traçar a melhor estratégia para aquele aluno. Porque tem pessoas, Jackson, que não precisam de muito, cara. A pessoa já está praticamente pronta. Ela só precisa, por exemplo, eliminar o ruído. Alan, o que é o ruído? Tem gente que diz, né, E tu é meio tipo assim. tolerância zero. Com o né, eu lembro que comigo tu já pegou no meu pé. Jackson elimina o né, não tem né, esquece o vício de linguagem, né? Às vezes você precisa, saca? Chamar a atenção. Claro, Um sempre, lembrete, né? Às vezes. sempre com educação, beleza? Mas tem que Perfeito. ser um pouco mais. Porque, por exemplo, eu recebo alunos lá que eu falo assim: agora a gente vai ter uma aula sobre storytelling, que é um tema de 10 anos para cá. O que é, professor, isso aí? Eu não conheço. Aí eu falo assim: agora nós vamos falar sobre senoide emocional. Aí o cara, porra, o que é isso aí, professor? Tu entende? São coisas que tá no dia a dia, literatura é só puxar e ler. E tem muita gente que não domina. Então a gente fala sobre postura, a gente fala da própria maneira de fazer o exercício para enfrentar uma plateia. Eu trago informações, por exemplo, eu uso muito Tony Robbins, Pablo Marçal, Flávio Augusto, Paulo Vieira, esses caras eu estudei bastante. Agora eu tô lá com o livro Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet. Eu sempre tô atualizando o conteúdo. E eu descobri uma coisa. Se eu falar só de oratória, legal, tranquilo. Mas dá para fazer algo a mais. Na mentoria, eu falo de oratória, vendas e atendimento. E lá no finalzinho, relacionamentos. O segredo, Jackson, hoje, entenda isso, cara. Com quem que tu tá te conectando? A gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Saca? E aí, dentro disso, eu dou uma estratégia que é bem interessante. Eu já prestei serviços. Vamos lá. Igreja Católica, Igreja Evangélica, Maçonaria, Lions, Rotary, AMP, CDL, ASIG. Rede Feminina de Combate ao Câncer. Classe empresarial, classe política. Aonde você puder ter ramificações, tenha. É a tal da capilaridade. Capilaridade. Perfeito. Por quê? Talvez dali venha algo de negócio novo, surja um convite. Eu vou contar uma história para ti. Eu trabalhei na Riachuelo, em Florianópolis, antes de me tornar professor. Uhum. Do shopping Floripa, assim que inaugurou, eu estava lá como fiscal de loja.
eu andava com... Na época eu fazia curso técnico em segurança do trabalho. E eu andava com o meu pendrive no bolso e o meu currículo. Eu olhava o shopping como uma grande vitrine de oportunidades. E tinha um cara, o Gilvan. Ele era colaborador em uma empresa de saúde ambiental. E ele parava no café que ficava em frente ao Riachuelo, tomava o café dele, depois ele entrava na Riachuelo, eu entregava a shop bag, a bolsa para ele fazer a compra. Atendi ele uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Na 4ª vez, ele virou para mim e falou assim: tu trabalha com o quê? Aí eu falei: cara, eu sou fiscal de loja. Mas tu pode atender assim? Eu falei: eu não posso, mas eu gosto. Eu vou atender enquanto o gerente não disser que não pode, eu tô atendendo. E tu tá estudando? Eu estava finalizando o meu curso técnico em segurança do trabalho. Pelo Cefet, que hoje é IFSC. Eu tenho técnico em segurança. Jackson, esse cara olhou para mim e falou assim: tu tem como me entregar o teu currículo? Onde estava o currículo? No pendrive no bolso. Olha o network. Eu fui lá no crediário. Nós, como colaboradores, não poderíamos imprimir papel. Cheguei no cara que me conhecia, almoçava comigo, chamei ele no canto. Falei: meu irmão, quebra essa castanha aí pra mim, meu irmão. Tô com uma oportunidade ali, preciso do meu currículo impresso. Porra, Alan, vai me complicar. Falei: meu irmão, depois eu pago teu almoço. O cara imprimiu. Eu voltei e entreguei pro Gilvão o meu currículo. 3 dias depois, eu tava na entrevista de emprego. O cara precisava de um técnico em segurança do trabalho. Era assim, sabe? Aquela coisa de Deus, né? Tudo encaixado para isso. Mas vou te falar o principal disso tudo. Você estava preparado para as oportunidades. Quem não está preparado para as oportunidades, né, não consegue nem enxergar as oportunidades. E você estava pronto para a oportunidade, estava só esperando cair alguma coisa ali e caiu, aconteceu. Cara, eu fui lá, fiz a entrevista, voltei para Riachuelo, pedi demissão. 3 dias depois eu estava empregado lá. Fiquei por lá 3 anos. Caramba, olha só. É. Poder do relacionamento. Estar preparado para a oportunidade. Estudou sempre bastante. Então, e hoje, cara, eu olho pra ti. Eu tava agora de manhã, eu tava na SIG, teve o nosso café, a gente tava lá. A gente tava lá. E aí eu tava voltando pra casa e eu pensei: nossa, passei ali pelo Inove Padel, né? Vou mandar um abraço pro Henrique lá. Passei por ali, aí tinha umas empresas, umas marcas ali, umas empresas, até o Tito, meu parceiro. Pô, o Tito Pizzas. Sensacional. Eu falei: caralho, onde é que eu quero trabalhar? Você entendeu? Uma vez eu estava em sala de aula, o meu aluno falou assim: Alan, professor, por que tu tá com um canal desse aí? Eu tinha entrevistado o Bruno Wink, que hoje é vereador, eleito pelo Novo, e ele tinha uma padaria em Blumenau. Eu tinha entrevistado ele, aí o aluno dentro de sala viu esse vídeo e falou: por que tu entrevistou esse dono de padaria aqui? Aí eu falei para ele assim: cara, vamos lá. Se der tudo errado e eu sair de dentro de sala de aula, eu tenho 2 filhos. Se eu precisar ir até o Bruno e disser: Bruno, abre um espaço aí no balcão que eu vou atender aqui para ti, fazer o sustento da minha família, eu faço. Saca? A vida é tão louca, cara, que em 2003 a Sadia foi vendida, a Perdigão comprou a Sadia ou vice-versa, eu não lembro qual foi ali a fusão, e estava em risco o meu emprego no Angelone. E eu atendi ali na gôndola, e abastecendo, eu me lembro de estar chorando ali, porque, pô, eu tinha acabado de chegar, eu não tinha relacionamentos. Eu passava o dia dentro do Angelone. Mal saía para fazer o meu cursinho pré-vestibular. E eu chorando ali, abastecendo as coisas. Há 2 semanas atrás, eu tomei a decisão de sair da SIG. Ó, salário legal, tá? Salário top. Aí, 23 anos depois de sair do Angelone, hoje eu me dou o prazer, cara. Olha só que louco isso, né? De dizer assim: cara, contribuir aqui. Deixa eu ir pra cá agora, porque aqui tem outra frente que vai dar um monte de oportunidade pra mim. De somar, de fazer grana. E é isso. Mandar um abraço pro Boninho. Boninho, você tá feliz? Bordão do Alan. Tamo junto, meu irmão. Obrigado aí pela tua amizade, pela tua parceria.
Alan, o que você aprendeu entrevistando as pessoas? Ah, cara, isso daí. Nossa, você me pegou, porque se tem uma E tu tá coisa. tocado. Eu vou aproveitar o momento, vou aproveitar enquanto tu tá emocionado. Agora, vamos lá, professor. Ensina que professor não é só aquele que ensina, mas que aprende também ensinando. Cara, se tem uma coisa que é importante demais, tá? É marcar. É marcar, é deixar o seu legado. A última entrevista do seu Oswaldo Schneider, o popular Paca, Foi contigo. foi pra mim. Eu lembro disso. A família toda me agradeceu. Os amigos, as pessoas. Porque eu fiz as perguntas certas. E ele sempre me permitiu fazer as perguntas que ele confiava muito no meu trabalho. E uma pergunta que eu fiz pra ele mexeu muito com ele. Que depois a Jaqueline me agradeceu bastante. Eu olhei pra câmera e no insight. Seu Oswaldo, vamos esclarecer umas coisas. As pessoas dizem que há 40 anos atrás o senhor se beneficiou para ter o patrimônio que o senhor tem hoje. Vamos esclarecer isso para quem está assistindo. Eu lembro disso. Ele deu uma resposta de 7 minutos. Ele botou todos os pingos nos is. Nunca ninguém do meio da comunicação teve a coragem e a abertura para fazer essa pergunta. E o seu Oswaldo deixou essa literatura. Tá de acesso aí. Tá no meu Instagram, tá no meu YouTube. O seu Paca sempre foi muito fortalecido de patrimônio. Nunca teve favorecimento por prefeitura, nada disso. O que eu aprendi passados 8 anos? Tu sabe o poder da humildade, mano? É isso. Eu vejo pessoas que se tremem lá porque vão responder uma pergunta pra mim. Eu paro o vídeo e calma, cara, respira aí. Tá tudo certo, mano. Não, Alan, é que, meu Deus, tu botar aquela foto, tem uma foto lá que é um quadro. Tá Bolsonaro, Bolsonaro, Primo Rico, Tirulipa, Tá o Jackson. Bottini, tá o Jackson. Tem uma galera grande lá, cara, que eu já entrevistei. Que o cara chega lá e já se treme. Cara, relaxa. Tá tudo certo. A gente vai fazer um material aqui bem legal pra você. E a gente vai produzir um conteúdo bem legal dentro do teu time. Eu aprendi, cara, que nós precisamos dar luz às pessoas. As pessoas merecem essa luz. E que a gente tem que somar. Tem que aproveitar cada minuto para fazer com que as pessoas cresçam ainda mais. Tem a Andréia, da Valorecer, que eu entrevistei há 3 meses atrás, começo do ano. Mandou mensagem para mim ontem dizendo o seguinte: muito obrigado por você dar essas oportunidades. Ela esteve ontem comigo lá conversando com os meus alunos também, falando de educação financeira. E é isso. Poder da humildade, de poder conversar com as pessoas e de poder contribuir, de somar, sabe? E de poder influenciar de alguma maneira pro bem. Falei bonito, né, Jackson? Cara, tu sabe que eu também já tô emocionado com a tua entrevista aqui, né? Eu também já tô amolecido aí. O Alan tem pra quem não sabe, né? O Alan, ele tem toda uma estrutura que ele montou na casa dele para fazer todo esse trabalho de instrutoria sobre oratória, a tua escola de treinamentos, né, Alan? O teu estúdio de podcast. Eu vejo em ti uma pessoa que está todo dia querendo construir mais, querendo prosperar, e prospera, basta querer, está sempre preparado para as oportunidades, e um cara muito esforçado, né? E em se tratando de Gaspar, eu sou um cara que eu gosto de me espelhar em ti, né? Eu tenho vários exemplos de mentores que eu escolho ao longo da minha caminhada, assim. Tem, por exemplo, tem um cara hoje, um dos principais, que eu sempre falo, né? As pessoas perguntam, uma vez tu perguntou, tá, Jackson, quem é o teu mentor, né? E tinha duas pessoas ali na época e tal, e os dois são meus grandes mentores, assim, hoje. Um é o Márcio da Autoescola Gasparense, Sim. figuraça fantástica, eu adoro ele, estilo de vida fantástico, e é um cara também muito focado, né? Muito forte no empreendedorismo, e o seu Gilmar Schmitz. São os dois caras que eu tenho como, né, norteadores, assim. Tem um terceiro cara que é um parceirão nosso, Alan, que é o Sandro Franco. É um dos caras, assim, empreendedor nato, que nasceu com o negócio no sangue mesmo e que eu aprendi mais com ele. E eu te tenho hoje também nesse rol junto, porque tu és um cara que me mostra que a gente não precisa esperar
né? Para quando eu vou ter o melhor preparo para começar alguma coisa. Cara, a gente tem que começar e depois vai melhorando, né? E É. aí agora, Alan, eu quero saber de ti. Quem são as tuas figuras inspiradoras? Quem são os teus mentores? Um eu já sei aqui, eu vou até vou chutar que é o professor Jorge. Mas quem hoje, né, quem são as figuras que o Alan Santiago se espelha? Quem ele enxerga como um norte, como luz que tem que ser seguido para você chegar próximo à tua perfeição? Excelente pergunta, hein, mano? Construiu bem, hein? Tu escolheu a dedo o teu entrevistador, né? É, né? Obrigado mesmo. Mano, assim, ó, eu sou um cara curioso, então eu consumo de tudo. Ontem eu tava assistindo lá o Galvão e Amigos, vendo o que que tá rolando ali, estilo de cenário, estilo de iluminação. Eu tô consumindo tudo. Então eu não tenho um mentor específico. Eu gosto do Pablo. O Pablo é um cara que performou bastante, meu Deus do céu. Tudo que ele construiu, né? Eu gosto de alguns políticos também, que já performaram bastante, já contribuíram. Eu gosto de empresários, inclusive empresários nossos aqui, né, da nossa região. O próprio Oswaldo Schneider, né, o Paca, foi um cara que eu tenho um respeito enorme. Mas hoje é um compilado de coisa que está dentro de uma cartilha que eu coloco lá como o ideal. O que, que é o ideal? A boa comunicação, a boa presença de palco, quando eu estou palestrando, por exemplo, Baita palestrante, a inclusive. boa argumentação, saber se conectar com as pessoas. Tem uma parada que eu estou estudando agora, vou abrir aqui para ti, a tal da acoplagem mental. A acoplagem mental é o seguinte: tu tá falando aqui e a pessoa olha para o que você está falando e diz: Tá se encaixando. isso aí faz todo sentido, ele tá falando isso para mim. Então, a acoplagem mental, eu entro dentro da tua mente, junto com o teu coração, e te mostro uma coisa que já estava aí, só precisava aflorar. Eu estou estudando isso agora. Tony Robbins, é, Paulo Vieira, atores, cara. Eu gosto do Nelson Freitas. Nelson Freitas Nelson é Freitas é sensacional. O cara que mestre fez, fantástico. ele fez o Carretel lá no Zorra, família Zorra, Zorra Total. Zorra Zorra Total. Total. Ele tem um canal, eu assisto muito por conta. Porque tem uma parada também que eu gosto de estudar, que é a sonoridade da tua voz. Uhum. Então as pessoas elas estão ouvindo as outras porque, pô, aquilo é gostoso, saca? A pessoa tem conteúdo, pô, a pessoa sabe o que tá falando. Quando eu tô palestrando, cara, eu olho para as pessoas, eu vejo elas assim, né, prestando atenção. Cara, olha que louco isso. Mexer com isso. Eu gosto disso. Então é um compilado, sabe, Jackson? Eu deixo aqui para quem está assistindo a gente esse compilado de coisas. Pesquisa, se informa, vê diversos cases e talvez a dica principal, né? Construa o teu storytelling, né? O teu storytelling tem que ser muito bem construído e tem que ser verdadeiro. Eu não me emocionei aqui à toa. Eu me emocionei porque faz parte realmente da minha história. Ter visto um aluno que eu dei aula em 2013 preso é pesado para mim. Olha, vou te falar que para qualquer um seria pesado demais, Passar cara. pela situação que eu passei com o coraçãozinho do meu filho, que hoje tem 3 anos e tá tudo certo, deu tudo bem, foi pesado para mim. Saca? Olhar para o futuro e ver o meu filho. O meu filho hoje, Jackson, ele pode trabalhar onde ele quiser. Eu já falei isso para ele. Ele vai estudar pro que ele achar interessante, mas quando ele precisar da relação com as pessoas, ele vai virar para mim e vai dizer: "Papai, eu queria trabalhar na Sênior. Jorge, tudo bem? Tô com uma promessa aqui de um profissional de sucesso. É meu filho. Calo Macuco, meu filho tá aqui. Mano, meu filho, tu tá entendendo? Essas possibilidades, esse universo que a gente tem diante das nossas mãos, dos nossos olhos, é que não tem preço. Eu vejo tantos jovens hoje me procurando. Professor, eu preciso de orientação, quero trabalhar. Tá, e o teu pai e tua mãe? Mas eles não construiu esse relacionamento. E tá tudo certo, cada um tem Tem a sua caminhada. sua caminhada. Alan, para a gente começar a fazer o nosso fechamento, porque, Lais, eu acho que a gente falou bastante tempo aqui, né? Passou de 1 hora já, né?
Eu tenho que ir lá pegar meus tem que filhos. pegar teus filhos na Ô, escola Josi, eu também. vou lá pegar a Josi, tá aqui, ela já mandou mensagem aqui pra mim. Tu vai, eu vou de Uber. Não, eu vou lá, pô, relaxa. Ô, Alan, pra gente começar o nosso encerramento aqui. As novas gerações estão vindo muito molenga. Elas vão conseguir ter resultados semelhantes ao que a gente conseguiu no passado. Liza, vou precisar de uma pausa aí, tá? Tem que atender o amigo do meu filho aqui, tá? Atende. Próximas gerações aí, estão vindo muito molengas aí. Como é que tá esse teu sentimento? Não, cara. Cada geração teve um momento. Lá na década de 60, 70, os hippies. Lá no início de 90, cara, a gente teve aqueles góticos. Tudo faz parte desse movimento constante do planeta. Agora, falar pra gente que é mais resiliente, já passou dos 35, 40, 45, que a próxima geração tem muito mais coisas a fazer com relação a diversas outras situações, é muito fácil. Eles não enfrentaram o que a gente enfrentou. Por outro lado, eles são mais rápidos, eles estão conectados. Existe uma forma hoje de fazer grana muito diferente do que era a nossa. E tá tudo certo, sabe? Não é que existe a geração mimimi. O mundo ficou assim. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo passou por uma transformação. E as pessoas realmente queriam ter uma flexibilidade de vida diferente. E tá tudo bem. Mas hoje, te dizer se a próxima geração... Cara, tem duas coisas que eu quero deixar claro. Ou você vai ser o líder, ou vai ser o liderado. Perfeito. De que lado do muro você quer estar? Perfeito. Porque hoje é muito claro isso. Hoje são duas vertentes políticas, direita e esquerda. Os caras construíram isso. E de que lado você quer estar? Com relação à tua vida profissional, vida familiar, sucesso nas coisas que tu vai alcançar. E o jovem de hoje tem o seu diferencial. Vai construir? Vai ter que construir. Mas tá tudo bem, cara. Se não construir, tá tudo certo. O mundo tá fácil aí e tá... Pô, em 2017 eu montei um canal que hoje é a principal renda que eu tenho, cara. Massa. Em apenas 8 anos. Isso é inspirador demais, tá? Porra. Eu acho inspirador demais. Ô, Alan, eu tô com um problemão assim, cara. Todas as entrevistas que eu tô fazendo ultimamente, elas parecem que eu tenho muito pouco tempo pra fazer elas, entende, cara? Eu quero te convidar para um segundo bate-papo, cara, porque é tanta coisa pra gente conversar, discutir. A gente fez isso aqui com o intuito de vender. A única coisa que a gente não fez aqui foi vender. Vendemos a nossa imagem, né? Massa pra caramba, tá? Vamos combinar mais um, então? Vamos, fechou. Um abração, muito obrigado, tá? Imagina. Tamo junto. Muito obrigado, pessoal. Até mais.